Olá pessoal! Nesse vídeo a gente vai trazer algumas dicas tanto para a empresa quanto para o empregado para que se tenha um ambiente de trabalho saudável e respeitoso. Isso é importantíssimo, não é? Vamos comigo no vídeo então! Nós já temos um outro vídeo anterior aqui no canal, que foi inclusive feito bem recentemente, com dicas para se evitar problemas legais. Então, primeiro de tudo, a gente tenta evitar os problemas legais, né? O que eu quero dizer com isso? Evitar processo. E aí lá eu dei algumas dicas para vocês saberem o que fazer para evitar esses problemas. Agora esse vídeo ele vai ser, digamos assim, um upgrade daquele para a gente conseguir construir um ambiente de trabalho ainda melhor. Então, além de evitar os problemas, a gente vai tentar fazer com que esse ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho ainda melhor para aquele funcionário, ainda melhor para aquela empresa, né? Que ele seja um ambiente de trabalho agradável, respeitoso, que realmente o funcionário ele vista a camisa daquela empresa e goste de trabalhar lá, tá? Então o objetivo é esse. Vamos então para as dicas. A primeira dica é principalmente para as empresas. Os empregadores, eles precisam conhecer e respeitar os direitos dos funcionários. Então, tenha conhecimento dos direitos básicos ali que tem na sua empresa, né, que o funcionário tem na sua empresa, que o dia a dia exige que você tenha conhecimento e aplique, né, realmente respeite esses direitos. Porque certamente o funcionário ele vai sentir esse reconhecimento e esse respeito aos direitos que ele tem e vai te retribuir, né? Seja fazendo um trabalho de excelência, um trabalho com dedicação e também te devolvendo o respeito que você tem com ele, tá certo? Segunda dica, agora para os empregados. Conheçam também os seus direitos e deveres, né? Um empregado, muitas vezes, a gente sabe que possui vários direitos e é importantíssimo a gente ter conhecimento de quais são esses direitos para a gente poder conversar com os empregadores que não têm o conhecimento e tentar chegar no meio termo para que esses direitos sejam respeitados, mas também os deveres. Muitos empregados têm sim deveres, né? A gente, por exemplo, vê um dever de cumprir horário, de seguir as diretrizes que são passadas para executar o trabalho. Então, existem N deveres também que um trabalhador precisa seguir. Então, conheça os seus direitos e os seus deveres dentro desse ambiente de trabalho, dentro dessa função que você executa, tá? De modo geral, esses dois conselhos, né, esses dois primeiros conselhos, essas duas dicas, é sobre ter conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente consegue aplicá-los, né, de uma maneira melhor e também consegue um ambiente de trabalho melhor. A terceira dica que eu trago aqui no vídeo é comunicar as expectativas desde o início. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes um trabalhador é contratado dentro de uma empresa e o empregador, o chefe, ele tem aquela visão de, olha, eu quero que aquele trabalhador execute aquilo, faça isso, entregue aquilo outro, mas o trabalhador não faz nem ideia disso. Então, como é que ele vai entregar uma coisa que ele nem sabe que deveria, né? Então, por isso que é muito importante ter clareza e comunicação entre as duas partes, né, para que o empregador passe para esse novo funcionário, olha, eu quero que tu me entregue isso, eu quero que tu execute aquilo daquela maneira, né, especifica os trabalhos que vão ser feitos, explica como eles devem ser feitos, o que você espera, quais são as suas expectativas com o trabalho que essa pessoa vai executar, né? Quando a gente tem clareza na comunicação, ambas as partes conseguem atender melhor o que está sendo falado, né? Conseguem entender melhor o que está sendo exigido, tá certo? Quarta dica que eu trago aqui é promova um ambiente de trabalho inclusivo. O que eu quero dizer? Promova, né, assim, a inclusão das pessoas, o respeito, um ambiente de trabalho aberto para que se tenha comunicação, né, garanta que os funcionários eles sejam bem tratados. Isso faz com que a gente tenha um ambiente de trabalho mais feliz. As pessoas que estão mais felizes, elas rendem mais, né? Então é importantíssimo que haja essa troca, né, entre o empregado e entre a empresa para que se tenha um ambiente de trabalho bom, né? A gente pensa que muitas vezes é só a empresa quem vai dar esse ambiente de trabalho bom, mas certamente ela recebe o retorno quando ela fornece esse ambiente de trabalho agradável, né? E esse retorno é muitas vezes um trabalhador que rende mais, que produz mais, que veste a camisa e faz, né, uma propaganda para os outros funcionários dessa empresa, aquele trabalhador que realmente defende e gosta daquela empresa. A quinta dica que eu trago aqui é para desenvolver programas de treinamento contínuo. A gente sempre quer que os funcionários eles rendam mais, que eles façam mais.
mas as pessoas elas precisam ser desenvolvidas para que isso aconteça, elas precisam ser treinadas. Então, se a empresa ela tem uma política de treinamentos contínuos, ela consegue desenvolver mais e mais esses trabalhadores, ela consegue acelerar mais esse desenvolvimento deles e certamente eles vão render mais, né, para essa empresa. Então, programas de treinamento são sempre uma boa escolha quando a gente quer receber, quando a gente quer colher os frutos daquele trabalho. Agora, a sexta dica é estabeleça canais de comunicação abertos. Isso basicamente diz para nós termos abertura e comunicação entre as partes. Então, um trabalhador, muitas vezes para evitar conflitos que poderiam vir para uma justiça do trabalho, ele pode primeiro procurar na empresa e dialogar, conversar, expor os problemas e aí chegar, um meio termo, chegar numa solução para aquele conflito. Mas para que isso aconteça, ele precisa sentir segurança e precisa sentir abertura. Então, quando a empresa ela tem canais de comunicação abertos, esse trabalhador vai trazer os problemas e vocês vão certamente conseguir resolvê-los. Da mesma maneira, canais abertos significam dar feedbacks, dar respostas, dar avaliações, conversar realmente como aquele trabalho está sendo feito, né? Porque muitas vezes o trabalhador ele executa, tá ali sempre fazendo, mas ele não faz ideia se aquilo tá bom, se aquilo não tá, se o empregador tá contente. Então, feedbacks, retorno sobre como aquele trabalho está sendo desenvolvido, entregue, são sempre importantes também para que o funcionário ele consiga entender as necessidades da empresa e atendê-lo. A sétima dica é respeite a jornada de trabalho. A gente sabe que existe ali na CLT mais ou menos uma jornada de trabalho padrão de 8 horas por dia e não é à toa que isso existe. A gente sabe que se uma pessoa trabalhar rotineiramente por muito mais do que isso, ela vai ficar cansada, ela vai ficar exausta e aí por mais horas que ela trabalhe, ela não vai render tanto quanto deveria, né? Ela vai começar a ficar triste, desmotivada. Então, de modo geral, podem ser sim feitas horas extras em momentos de mais movimento, quando for necessário, mas não é para ser uma coisa rotineira, né? A rotina precisa respeitar o horário de trabalho daquela pessoa para que ela seja saudável. E quando uma pessoa é saudável, é feliz, ela vai te render mais. Não é muitas vezes a quantidade de horas trabalhadas, mas sim a qualidade do trabalho que é feito durante o período que se está trabalhando. É muitas vezes isso que precisa ser pensado e que precisa ter o foco das empresas, a qualidade daquele trabalho durante o período em que a pessoa está se dedicando e não muitas vezes a quantidade. Tá certo? Agora a última e oitava dica é incentive o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Isso basicamente tem muito a ver com já a sétima dica que nós demos agora, mas basicamente fala que tem que ter um equilíbrio, né? Por quê? Porque a gente sabe que nós somos seres humanos, então nós não somos máquinas, robôs. O que acontece fora do ambiente de trabalho impacta, assim, muitas vezes no nosso rendimento lá no dia seguinte no trabalho, né? Então a gente tem que promover também fora do ambiente de trabalho para aquele trabalhador uma vida saudável, uma vida pessoal legal, ativa, feliz, né? A gente sabe que acontecem situações ruins, né? Falecimentos, problemas, um acidente de carro, problemas financeiros, problemas com a família, isso se impacta no rendimento daquele funcionário, mas é possível ajudá-lo a ter clareza, né, para não trazer esses problemas pessoais para dentro do trabalho e também para resolvê-los, né? A gente pode sim ajudar eles a resolver alguns problemas na medida do possível e também promover momentos de alegria, né? Então, momentos de interação, confraternização são sempre bem-vindos para que esse trabalhador ele esteja feliz e para que assim ele te entregue um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência. E essas foram então algumas práticas, algumas dicas que vocês podem aplicar aí no dia a dia de trabalho para que vocês tenham uma boa empresa, um bom ambiente de trabalho, para que vocês trabalhadores também executem bem o seu trabalho, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os colegas, se inscrevam aqui no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até a próxima!